Eu queria começar, antes de nós orarmos, com um tema para vocês pensarem. Se vocês recebessem uma proposta, seja ela de emprego, seja ela de um contrato, que rendesse a você R$1 milhão por ano, você já deve estar fazendo a conta, quanto que se daria por mês. Isso livre de impostos, né? Essa pessoa que o abordou sobre isso, falaria para você o seguinte: isso é uma posição ou um contrato que você irá concorrer com outras pessoas, e está aqui um livro de 300 páginas que você vai ter um mês para estudar. E você estará numa reunião cujas perguntas acerca desse livro serão feitas a você verbalmente e você terá que respondê-las. E o melhor que se sair nessa reunião vai ter esse contrato assinado ou essa proposta de emprego preenchida por esse profissional. O que você faria? Onde é que está esse livro? Preciso começar a estudar nisso hoje à tarde, não é verdade? E você, nesse um mês, dedicaria o seu tempo, especialmente, para não dizer exclusivamente, para esse desafio, não é verdade? E nós temos a informação nas Escrituras que a sabedoria, ela é muito mais valiosa do que prata e ouro. E se nós a buscarmos mediante, ou como faríamos com a tesouros escondidos, né? Deus vai se mostrar para nós e vai nos dar o temor do Senhor para nos dar sabedoria. Qual está sendo o nosso empenho em buscar a sabedoria? Vamos orar? Senhor Jesus, queremos te agradecer, Pai, por esse tempo. Te agradecer porque o Senhor nos trouxe aqui esta manhã, Pai, e clamamos que o Teu Santo Espírito, pela Tua Palavra, ensine a cada um de nós, para que a honra, a glória seja do nome do Senhor Jesus, que é o autor das Escrituras e que é o próprio Verbo. Pai, fale com cada um aqui de forma particular, fale com cada um aqui, Pai, de acordo com as necessidades, anseios e, ó Pai, aquilo que busca em Ti, Senhor. Te pedimos isso e agradecemos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos então continuar o nosso estudo sobre o temor do Senhor. E vimos que o conceito de temor do Senhor está lá em Provérbios 8:13, que diz assim: o temor do Senhor consiste em... Não vamos recapitular hoje, vou deixar isso, se Deus quiser, para o próximo domingo, porque hoje nós temos diversos textos para olharmos juntos. Então fique com a sua Bíblia em mãos aí, procure os textos, anote. Provérbios 8:13 diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. E o salmista diz aqui: eu os aborreço. Antes de nós entrarmos em cada um desses aspectos, né, e aqui é importante dizer, você já deve estar pensando aí, bom, mas deixa eu olhar um pouquinho esses assuntos, soberba, eu acho que eu não sou soberbo, né? Arrogante, tampouco, afinal de contas eu não sou tão assim, não me imposto tanto, mas parem com esse raciocínio, porque esses conceitos, eles não são definidos por aquilo que eu e você achamos deles. Esses conceitos são definidos pelo que Deus entende desses temas. Então, o que é uma pessoa soberba para Deus? O que é uma pessoa arrogante para Deus? O que é uma pessoa que não aborrece o mal para Deus? Porque é este conceito que nós temos que nos aprumar, né? Não aquilo que achamos, ou naquilo que não. Eu acho que eu não sou soberbo, então nesse quesito eu passei. Não. O que Deus diz sobre isso? É isso que nós vamos ver, ok? Mas antes de nós entrarmos nesses aspectos,
eu queria voltar um pouco, né? Abram, por favor, para Salmo 36. Salmo 36, versículo 1. E nessa primeira parte do estudo, nós vamos verificar quais são as obras dos ímpios. Qual é a diferença entre o que teme a Deus e o que não teme a Deus? O que aquele que não teme a Deus faz para ser classificado como tal? Salmo 36, 1 diz assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante de seus olhos. Não há temor de Deus que o ímpio considere. O ímpio não vive no temor do Senhor. Ora, o que ele faz então, para não viver no temor do Senhor? Ou seja, ele é exatamente tudo aquilo que nós vimos, que o temor, ele é exatamente ao contrário de tudo aquilo que nós vimos, do que o temor do Senhor é. O que o temor do Senhor é? Aborrecer o mal, o ímpio não aborrece. A soberba, o ímpio não aborrece. A arrogância, o ímpio não aborrece. O mau caminho, a boca perversa. Está clara essa distinção? Essa distinção é absolutamente cartesiana, como está posta. Provérbios 16, 5. Já vimos esses textos, né, domingo passado, mas vamos recordá-los. Provérbios 16, 5. Lembram que quando nós citamos esse texto, e vejam aqui o título, né? Quais as implicações de não ter o temor do Senhor? É mau e amargo, vimos em Jeremias. Os ímpios têm esse estilo de vida, né? Vimos que o temor do Senhor não é uma atitude, é um estilo de vida, não é uma atitude no sentido de que é algo isolado, ele é um estilo de vida, como a oração é. E aqueles que não têm tido o privilégio de estar às 8h30, na reunião de oração, para dependermos como família de Deus, tem sido extraordinário. Pensem nisso. Mas vejam aqui. Então, os ímpios, eles têm um padrão, um estilo de vida, né, que não considera o temor do Senhor. E Deus abomina. E vejam lá, 16:5 de Provérbios diz assim: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. Isso começou a fazer sentido. Ora, se temor do Senhor é aborrecer a arrogância, o estilo de vida de um ímpio, ele é o quê? Ele não aborrece a arrogância, portanto ele é arrogante. E diz ali: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. É sobre essa atitude daqueles que não temem a Deus que nós vamos ver o que Deus diz sobre isso. Vimos e começamos hoje, né, sobre como buscar. Lá Provérbios capítulo 2 diz: se aceitares, se clamares, se procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E sabedoria nada mais é do que conhecimento, entendimento, para termos sabedoria para decidir. Lembram disso? Estão recordando os conceitos? Vamos lá. Aqui é o que é o temor do Senhor, e vamos fazer um intervalo, vamos fazer um parênteses aqui para começarmos a verificar qual é o estilo de vida daqueles que não temem ao Senhor. Características dos que não temem ao Senhor. Apocalipse capítulo 6. Todos esses textos, vamos ver todos esses textos, né? Vamos lá, Apocalipse capítulo 6. Se você já quiser abrindo, vai colocando os dedos aí, coloque algum marcador, nós vamos passar por todos eles. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira dele, e quem é que pode
suster-se. Dia de ira. O que esse texto tem a ver com o procedimento dos ímpios? Apocalipse, capítulo 16, versículo 8. Quem são essas pessoas que habitarão sobre a terra na época da tribulação? Não vamos entrar nesse estudo, não é o tema, mas nós precisamos entender o que Deus vai julgar nesse período. São aqueles que não tiveram as vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. São aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Isso está tudo, tem todos os textos que mostram isso, mas o objetivo é, ora, então, qual é o procedimento daqueles que não tiveram suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro? Qual é o procedimento daqueles que não têm os nomes inscritos no livro da vida? Porque estes serão julgados no dia da ira do Cordeiro. E eles têm consciência disso. Apocalipse 16, 8 diz assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Sabendo que Deus é o responsável por esses flagelos, que estava ocasionando, sofrendo a consequência disso, tendo consciência disso, não se arrependeram. Se arrependeram do quê? O que é arrependimento mesmo? É estar indo por um caminho, eu quero ir para Santos e eu vou pegar a Fernão Dias. Em algum momento eu vou ter que fazer o quê? A conversão, porque eu estou no caminho errado. Portanto, arrependimento é mudar a forma de pensar. E estas pessoas disseram, não queremos mudar a forma de pensar. Versículo até o 11, 10 agora. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens se remordiam as línguas por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Que obras? O que eles faziam? O que os caracterizavam para estarem diante ou sob a ira de Deus? O que eles faziam? Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava sendo escrito nos livros. Ora, esses mortos que estão aqui no julgamento do trono branco, eles estarão sendo julgados por aquilo que fizeram. E a pergunta é, o que eles fizeram? Quais são as suas obras? Como é que eles se portavam? Qual era o estilo de vida dessas pessoas? Que Deus vai julgá-las por isso. Isaías capítulo 13. Daqui a pouco vocês vão começar a fechar todos os conceitos aí. Isaías capítulo 13. Está claro? Mais ou menos. Ainda não, mas vamos lá. Vamos continuar os textos. Isaías capítulo 13 vai nos falar do mesmo período que nós acabamos de ler, de Apocalipse 6, que é esse dia de ira, dia de juízo. O dia do Senhor é dia de ira, é dia de juízo. E diz assim, versículo 6 do capítulo 13 de Isaías: Uivai, pois, está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para com os outros, os seus rostos se tornarão rostos flamejantes. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, e o sol logo ao nascer se escurecerá, e a luz não fará resplandecer a sua luz. A lua não fará resplandecer a sua luz. Versículo 11. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Que interessante. Duas características que nós acabamos de ver, de que quem tem o temor do Senhor aborrece
a soberba e a arrogância. E duas características presentes naqueles ímpios que Deus vai destruí-los. Portanto, quais são as obras que Deus vai julgar? A iniquidade, a perversidade, o quê? A soberba, a arrogância. Nós começamos a verificar o contraste entre ter o temor do Senhor e não ter o temor do Senhor. Isso não é um conceito que nós vamos ter um conhecimento, eu sei o que é. Não. Isso vai estar diretamente ligado com a nossa forma de viver, com as obras e com o nosso dia a dia. Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 2, versículos de 5 a 8. É claro que vocês estão anotando ou vão pegar as apostilas no site e vão reler todos esses textos. Romanos capítulo 2, versículo 5 diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira. Acabamos de ver esse dia, qual é? É um momento específico, e aqui nós estamos falando em 7 anos, mas isso é um outro assunto. É um momento específico lá, que começa em Apocalipse 4 é a visão do céu, e 5 já começa a abertura dos selos, trombetas e taças aqui, que é a ira de Deus, mas há um período para isso, e Deus diz aqui, contra ti mesmo, versículo 5 do capítulo 2 de Romanos, mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então quer dizer que obra tem a ver com procedimento, obra tem a ver com aquilo que eu faço, obra tem a ver com o meu dia a dia e com o seu dia a dia. O meu e o seu dia a dia, nós estamos vivendo sob o temor do Senhor, ou nós estamos vivendo longe do temor do Senhor? Em outras palavras, como é que nós estamos agindo diante de Deus? De forma arrogante e soberba, ou aborrecendo a soberba e a arrogância? Provérbios capítulo 24, versículo 12. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Jó capítulo 34, versículo 10. Versículo 10 e 11. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus o praticar ele a perversidade e do Todo-Poderoso cometer injustiça, pois retribuirá o homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Deus vai retribuir aos homens segundo aquilo que os homens fazem. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. É claro que todos nós, outrora andávamos desgarrados de Deus, não querendo saber de Deus. Pode pegar Isaías 53, Efésios capítulo 2. Todos nós, um dia, estávamos desgarrados. E para aqueles que Deus resgatou, aquele que crê não será o quê? Julgado, Não será condenado, não será julgado. Por quê? Porque estas obras que eu e você fazíamos, que os ímpios hoje fazem, e que nós fazíamos outrora, foram o quê? O nosso escrito de dívidas foi cancelado, ou foi riscado, está lá em Filipenses, na cruz. Nós estamos começando a entender o tamanho da nossa salvação, porque ou é isso, ou é enfrentarmos o juízo de Deus pelos nossos atos. É por isso que não há salvação em nenhum outro. Não, mas eu vou melhorar, eu vou dar um jeitinho, eu vou viver de uma outra forma. Não dá. Ou somos lavados pelo sangue do Cordeiro e vestimos as vestiduras brancas para não estarmos no rol dessas pessoas, ou passaremos pelo juízo de Deus. E esse juízo de Deus nada mais será do que, o que você fez, apenas eu vou retribuir o que você fez. Eu gosto muito de dar esse exemplo, Muitas vezes as pessoas falam, não, mas Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Não vai mesmo. As pessoas que vão optar por ir. É a mesma coisa, vocês já viram os jovenzinhos,
as crianças quando chegam da escola e tiraram 10 na prova, o que eles falam para os pais? Eles vêm assim, né? Enche o peito, chega na prova assim, chega para os pais e fala assim, olha pai, mãe, veja a nota que eu tirei. 10, ai o pai, ai que maravilha, que bom, mas olha, esse menino está indo bem demais. E quando ele tira 1, ele chega para o pai, meio cabisbaixo, para a mãe, e fala, mãe, olha a nota que a professora me deu. Interessante, né? Foi ele que tirou as 2. E algumas pessoas falam assim, não, mas Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Ele não vai mesmo, são as pessoas que vão optar em ir. Portanto, o juízo é apenas a retribuição dos atos que as pessoas estão vivendo. Isaías capítulo 2. Portanto, ou estamos sob a salvação de Cristo, ou um dia estaremos face a face com esse Deus, enfrentando o juízo desse Deus. Isaías capítulo 2, nós vamos ver, ok Senhor, então o Senhor está dizendo que o Senhor vai retribuir o procedimento, vai retribuir as obras, vai retribuir e dar paga ao estilo de vida, ao procedimento que essas pessoas tiveram, e qual é esse procedimento? O que é que o Senhor vai julgar nesse dia específico, que é o dia de ira? O que o Senhor vai julgar? Isaías capítulo 2, versículo 8. Também está cheia a sua terra de ídolos, adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso a gente se abate e o homem se avilta. Portanto, não lhes perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Quando é que os homens vão se esconder nas cavernas mesmo? Lá em Apocalipse 6, vão falar, cai sobre nós, esconde-nos da face da ira do Cordeiro. E por quê? Qual era o procedimento deles? Qual era o estilo de vida deles? Versículo seguinte, versículo 11. Os olhos altivos dos homens serão abatidos. A sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo. Então quer dizer que o dia do Senhor só vem contra aqueles que não têm o temor do Senhor? Esse negócio do temor do Senhor é importante. Vocês lembram quando nós dissemos que o temor do Senhor está ligado com a minha vinculação, a minha filiação, se eu sou filho de Deus ou não? Se eu estou lavado pelo sangue do Cordeiro e tenho meus pecados perdoados na cruz, o escrito de dívidas riscado contra nós, né? Isto necessariamente vai mudar a minha forma de viver. É por isso que não há salvação sem santificação. Venha para o Senhor Jesus do jeito que você está, mas se você continuar do jeito que você veio, tem algum problema. Romanos capítulo 8 diz que nós somos predestinados para sermos filhos adultos, predestinados para sermos conforme a imagem do seu filho, não é isso? Predestinação não tem a ver com salvação, eleição tem a ver com salvação, predestinação tem a ver com crescimento espiritual, com a idade espiritual. No grego é importante ver, no grego tem as palavras diferentes, né, para cada momento de vida. Por exemplo, os crentes de Coríntios lá eram crentes carnais, e as pessoas falam, não, eu sou como crente de Coríntios, eu sou um crente carnal, eu vivo no pecado. Mas quem falou que o crente carnal de Coríntios vivia no pecado? 1 João diz que aquele que vive no pecado nunca conheceu a Deus, porque a semente de Deus não está nele. Qual é a semente? De João capítulo 3, nascer da água e do Espírito, da água do ar, ou da palavra do Espírito, né? Então vejam, esse aspecto, né, dos crentes de Coríntios mostrava o quê? Eles eram néfios, eles eram crentes carnais, significam que crentes são bebês espirituais, bebezões. Vocês já viram uma mesa com as crianças de 4, 5, 6, 7 anos almoçando? Põe 20 crianças para almoçar juntos e vai lá, assiste de longe, né? É aquela confusão, né? Um pegando a batatinha do outro, pegando o copo, deixando cair coisa na mesa, chutando o outro debaixo da mesa, aquela confusão. A igreja de Coríntios era assim. Eram filhos? Eram filhos. Mas o quê? Bebês. Quando o escritor de Hebreus fala lá em Hebreus capítulo 4, vamos crescer, o tempo que decorrido do que vocês conhecem a Deus, está na hora de crescer. Está falando de idade espiritual.
Então vejam, voltando aqui para Isaías, capítulo 2, nesse estilo de vida, a santificação está atrelada à nossa salvação. Somos salvos para a santificação, né? E aí, e santificação tem a ver com obediência, né? Nós somos salvos pela fé para, pode pegar lá, Romanos capítulo 1, versículo 5, fé para obediência. Fé, que somos salvos no Espírito, para obediência, salvação da alma, que é a santificação. Mas, vamos lá. Versículo 11, os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor, do versículo 12, dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta para que seja batido, contra todos os cedros do Líbano, altos muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão de todo destruídos. Então os homens se meterão nas... eu já ouvi isso aqui hoje, hein? Já lemos esse texto hoje. Os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra ante o terror do Senhor, ante o dia do Senhor, Apocalipse 6. Ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia, os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que ele é estimado? Vejam, naquele dia, Deus vai dar retribuição ao homem arrogante, ao homem que não se desvia do mal, ao homem iníquo, ao homem soberbo. Exatamente características contrárias ao temor do Senhor. Malaquias capítulo 4, versículo 1. Malaquias capítulo 4, versículo 1. Olha que extraordinário. E eu vou pegar aqui só um gancho sobre idolatria, mas vamos passar muito rapidamente sobre isso. Malaquias, porque vimos, né, Isaías 2, ele dá muita ênfase em relação, olha, as pessoas que são arrogantes são idólatras. Bom, aqui nós não temos nenhum ídolozinho, não temos nenhuma estatuazinha de ouro, de prata e assim por diante. Então, disso nós estamos livres? Estamos. Daqui a pouco nós vamos ver o que é idolatria, rapidamente. Não vamos estudar isso, mas só ver o conceito. Malaquias capítulo 4, versículo 1 diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Olha aqui, ó. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade. Então quer dizer que o temor do Senhor é aborrecer o mal? Esses aqui cometem perversidade, eles não aborrecem o mal. Eles vão estar recebendo a retribuição do seu procedimento? Vão. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Olha aí o versículo 2. Olha como a Bíblia é extraordinária. Não é possível não ficar perplexo diante dessa exatidão da Bíblia. Versículo 2. Mas a vós outros que... temor do Senhor, no contraponto da soberba e da arrogância. Porque o temor do Senhor é aborrecer a arrogância. E aqui no versículo 2, no versículo 1 ele diz, todos os soberbos serão destruídos. E no versículo 2 ele diz, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltitareis, como bezerros soltos na estrebaria. A exatidão da Bíblia é algo que me impressiona tremendamente, né? Como é claro, não dá para ser mais claro que isso, né? Eu brinco algumas vezes lá no trabalho, eu falo para as pessoas, quando eu não entendo uma vez, não entendo a segunda, eu chego para a terceira e falo assim, vocês precisam desenhar para mim, porque agora não estou entendendo mais, não dá para explicar, já não estou conseguindo, então desenha aí para mim, né? De outra sorte, Deus teria que desenhar para nós, porque está muito evidente o que Deus está dizendo. Deixa eu só pegar um gancho, vou abrir um parênteses sobre idolatria. O que é idolatria, né?
muitas vezes nós pensamos que idolatria é o ídolozinho, né? Eu não tenho nenhum, então eu estou salvo disso. Não. O ídolo é um resultado da idolatria do coração, né? Como é que nós podemos pegar esse exemplo? Bezerro de ouro, né? O que aconteceu lá? Abram para Êxodo 32, só vamos fazer um parênteses aqui. É importante porque Isaías 2 cita a idolatria, o idólatra, né? Vamos lá, Êxodo 32. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, Deus fala, aprenda com Israel, não sejais idólatras. Ora, se eu tenho que aprender com Israel para não ser idólatra, eu tenho que saber o que foi a idolatria que eles praticaram. E começou em Êxodo capítulo 32. E diz ali, versículo 1, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer o monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levantai-te, fazei-nos deuses que vão adiante de nós. Ok, e o que eles fizeram? Um bezerro. Então vamos lá, façam um bezerro, né? Imaginem que seja, vou pegar aqui, que seja essa cadeira aqui, né? Só um pouquinho, faça favor. Seja essa cadeira aqui, isso é como se fosse um bezerro feito, da mesma forma, inanimada, ok? Vamos lá, esse grupo aqui eu vou falar assim, bom, então vá adiante de nós. Vamos, vai, nós vamos seguir você, não é isso que o texto está dizendo? Vai adiante de nós. Para onde nós vamos então? Vamos, nós estamos aqui esperando. Mas como? Essas pessoas não eram desprivilegiadas mentalmente, que não pudessem pensar. Eles pensavam. Eles sabiam que o bezerro não ia teria pernas, como diz Salmo 115. Tem pernas e não andam. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Tem boca e não falam. Então, como é que ele vai adiante de nós? Vamos, vai adiante de nós. Para ele ir adiante de nós, o que nós precisamos fazer? Carregar. Para onde? Para onde o meu coração mandar. Qual que era o problema de Israel? Qual é o problema da idolatria? O problema da idolatria aqui é que Deus falou para o povo, eu vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês à terra. O que eles disseram? Não queremos ir para a terra, nós queremos voltar para o Egito. Idolatria nasce no coração. Vocês querem ver? Sabe onde está a resposta disso? Atos capítulo 7, vamos lá. Atos capítulo 7, versículo 38. É por isso que o último versículo de 1 João diz o quê? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ora, mas tem alguma estatuazinha lá na igreja primitiva? Ou Deus está dizendo, guarde o seu coração de querer fazer a sua vontade ao invés de fazer a vontade de Deus. Porque a consequência vai ser um ídolozinho. Seja ele da forma que vocês quiserem esculpi-lo. Atos capítulo 7, versículo 38 diz assim, é esse Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer. Antes o repeliram e nos seus corações o quê? Voltaram para o Egito. Aquela estatuazinha foi só a forma deles quererem fazer o que estava no coração deles. E no coração deles estava, nós temos medo. Moisés, você vai nos deixar no deserto? Melhor teríamos ficado lá. Lá pelo menos teríamos túmulos para sermos enterrados. Lá pelo menos nós tínhamos cebolas, alhos, né? Tinha nada, escravo, imagina, já pensou escravo, levantava, hoje eu não vou querer trabalhar não, fazer esse tijolo está duro, você é escravo, o que você está pensando? E eles estavam com saudades dessa vida. O ídolo ali foi somente uma forma deles falarem, Deus, nós não queremos a quem o Senhor levantou para nos levar para a terra, nós queremos fazer o que nós achamos que é o certo. Nós queremos fazer aquilo que nós estamos entendendo que é o melhor. Você está entendendo na sua e na minha vida o que é ser idólatra? E vocês sabem que isso tem tudo a ver, nós vamos ver, se Deus permitir ainda hoje, com o arrogante e o soberbo. Vocês sabem o que é o arrogante e soberbo? Eu já vou adiantar, porque eu não aguento esperar, né? Eu vou adiantar. Vocês sabem o que é o arrogante e soberbo? É aquele que diz, Deus, o que o Senhor está dizendo na sua palavra? O Senhor está dizendo isso? Então, eu entendo que não é isso não. Eu vou fazer do meu jeito. Vai então, faz.
Agora, assuma as consequências desse ato. Assuma que você não vai ter o temor do Senhor e todas aquelas consequências que nós vimos. Assuma! Ou você vai depositar fé nessa informação e vai falar, Senhor, eu não estou entendendo. As circunstâncias dizem ao contrário. Não é isso que eu imagino para a minha vida, mas o Senhor está dizendo que é assim? Eu vou fazer. Qual a nossa atitude? Isto é uma atitude nossa. E eu vou falar de novo da reunião de oração de hoje. Vocês perderam. E foi sobre escolha. Qual é a nossa escolha? Qual é a sua escolha? Toma uma posição na sua vida. Não adianta você querer ficar, quando você estiver diante do Senhor Jesus, não adianta falar, mas foi meu pai, foi minha mãe, foi meu sobrinho, foi meu... porque eu era isso, eu era aquilo, está aqui a carteirinha, tantos anos de igreja. Não adianta. Deus vai falar, você teve os seus pecados perdoados em Cristo? Não teve? Então vamos lá, vamos começar a analisar a sua vida por tudo aquilo que você não obedeceu em relação à minha palavra. Vamos lá. Eu vou abrir livros e mais livros e nós vamos começar a conversar sobre isso. É tão claro e tão simples quanto isso. Portanto, o idólatra, o criar um Deus para não aceitar, submeter-se às ordens do Senhor Jesus. E aí crie o Deus que você entender que deve. Quando nós não obedecemos o que o Senhor Jesus está dizendo. A forma, nós criamos inúmeras. Ou obedecemos, lembram do exemplo do vestibular? Ou colocamos a alternativa correta, ou nós vamos errar. Nós vamos errar a questão, seja por qualquer outra forma. Se você quiser não anotar nenhuma, se você quiser anotar duas, se você quiser anotar três, se você quiser anotar todas, se você quiser conversar com o examinador, você errou. Ou anota certo ou você erra. Ou obedecemos o que Deus está dizendo, ou vamos errar. Seja de que forma for, a exteriorização disso. Dante, mas eu não sei quanto a vocês, mas eu vou falar por mim. Então, e tem vezes, e muitas vezes, que eu desobedeço o que Deus está dizendo. Bom, e aí, não tem solução? E agora? Eu não obedeci. Eu tenho que confessar pecado diariamente. A minha esposa que eu diga. Veja, e o que eu faço? Eu saio do descanso? Hebreus capítulo 3, capítulo 3 e capítulo 4. O que eu faço? Então quer dizer que eu saio do descanso? E descanso é obra concluída, é por isso que Deus, o verbo descansou no sétimo dia. Por que Deus descansou no sétimo dia, vocês sabem? É claro, ele estava cansado 6 dias trabalhando, criando esse mundo, cansou, né? Claro que não. O descansar significa que a obra está concluída. É por isso que Jesus está assentado nos céus, porque a obra está concluída. Não há mais nada na obra da salvação que eu e você possamos fazer para obtê-la, basta crer. Né? Lembra, a rocha no deserto seria ferida uma vez, e depois Moisés teria que ter falado a rocha, ele quebrou um tipo de Cristo. Por isso que ele não entrou na terra. Vejam, e o aspecto aqui, né, se nós não estivermos sob essa salvação, nós teremos que enfrentar o Senhor Jesus pelas obras que fizemos. E aí, mas e quando nós pecamos e não obedecemos? Corre para o sumo sacerdote. Nós temos um sumo sacerdote que é capaz de entender as nossas fraquezas. Para buscarmos o quê? Socorro não é ajuda não, né? Vocês sabem que quando a ovelhinha cai das 4 pedrinhas para cima, sabe o que acontece? Se o pastor não desvirá-la, o lobo vem e come. Ela morre, né? Portanto, a ovelhinha, ela precisa de socorro, ela não precisa de ajuda. Ajuda é quando alguém, me ajuda aí que eu estou conseguindo, só preciso do empurrãozinho, isso é ajuda. Agora socorro, né? Quando é que nós gritamos por socorro? Não, é só pegar um prédio em chamas e você está no último andar e os 14 andares embaixo estão pegando fogo. O que você tem que gritar? Socorro, você vai conseguir sair sozinho. Socorro é quando nós não conseguimos sair sozinhos. É por isso que o finalzinho do capítulo 4 de Hebreus diz que nós temos que correr para o sumo sacerdote para buscarmos socorro em ocasião oportuna. E aí o socorro é buscarmos graça e misericórdia, os pilares da nossa salvação. A Bíblia é extraordinária, né? Mas nesse processo de santificação, o Espírito vai produzindo em nós, é Filipenses capítulo 2, né? Versículo 12, muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Isso, esse texto está dizendo em relação à santificação. Ele vai produzindo em nós a santificação, a cada dia nos aproximarmos de Deus, a cada dia deixar de fazer aquilo que eu acho que é o certo, aquilo que eu entendo, para deixar Deus, a sua palavra,
ir me mostrando quem Deus é, ao me dar convicção de Deus, eu consigo me submeter a este Deus, né? E não ser arrogante e atrevido, me submeter às ordens desse Deus. É por isso que depois nós vamos ver, se Deus quiser, no domingo que vem, sobre a questão do temor do Senhor relacionado à reverência, né? Isso nós vamos ver, se Deus quiser, domingo que vem. Está claro? Mais ou menos. Vai ter que reler todos os textos em casa, né? Salmo capítulo 10. Versículo 4. O perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações, né? Por quê? Porque ele é soberbo. O que é o soberbo? É o idólatra. O que é o idólatra e o soberbo? É o arrogante. Tá bom, vamos parar, né, por aí. O que é o idólatra, o soberbo e o arrogante? Aquele que diz o seguinte: Senhor, eu não quero me submeter ao que o Senhor está dizendo. Como Israel disse, nós queremos voltar para o Egito e ponto. Na sua vida, hein? Vamos dizer, Israel é só uma forma para nós aprendermos, né? Na nossa vida, como é que está, hein? No seu dia a dia, na sua família, como é que está a sua vida em relação ao que Deus estabelece? No emprego, como é que está? Em relação às autoridades sobre nossas vidas. Jovens, em relação aos mais velhos, de acordo com 1 Pedro capítulo 5. Como é que está isso? No trabalho, Deus diz que nós temos que trabalhar como se fosse para Ele. Como é que está? Nós somos os melhores empregados nas empresas em que nós atuamos ou não? Como é que está? Como é que nós somos como patrões em relação ao trato do empregado? Como é que está? Como é que está em relação às amizades? Como é que está isso? Nós temos que analisar. Ou nós nos submetemos àquilo que Deus está dizendo, ou, diante de Deus, nós vamos ver todos esses textos, nós estamos dizendo, diante de Deus, que nós somos arrogantes. Nós estamos dizendo diante de Deus que nós somos soberbos e não queremos o que Deus está dizendo. Salmo 73. E só voltando um pouquinho, santificação. É um processo que o Espírito de Deus que habita em nós vai produzir em nós, né? Não adianta você chegar e falar assim: não, então segunda-feira quer dizer vou ser santo, eu vou começar a ver para Deus, vou dizer tudo que Deus está dizendo, vai começar amanhã, né? Até o meio-dia você vai estar frustrado com você mesmo. Se submeta ao Senhor. Se submeta ao senhorio. Jesus morreu, ressuscitou para ser Senhor. Salvador tem a ver com a salvação do Espírito. Senhorio tem a ver com a salvação da alma, que é a santificação. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou para ser Senhor neste nosso processo de santificação que começou no dia de Cristo e vai completar... aquele que completará, aquele que... me ajudem aí. Começou a boa obra de completar até o dia de Cristo, né? Esse é o processo de santificação, né? Então vejam, Salmo 73, 6. Na realidade, Salmo 73 todo é o contraste daquele que passa a olhar o mundo sob a perspectiva do mundo. E começa a olhar no versículo 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Versículo 6. Daí a soberba que os cinges como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura. Do coração brotam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca. Interessante, Apocalipse é as obras daqueles que eram contra Deus também. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, e diz: como sabe Deus? O arrogante está falando: eu estou vivendo do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Como é que Deus vai saber disso? Vejam o versículo 11. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Portanto, né, Jesus disse: a vida de um homem não se mede pela quantidade de bens que ele tem. Riqueza não mede a nosso momento espiritual, hein? Isto é coisa de primeira aliança
que as riquezas significavam bênçãos de Deus. Nós estamos na segunda aliança, né? Portanto, você olha para uma pessoa assim, está passando necessidade, eu acho que ele está em pecado. Ou a fé dele não está muito boa não, está passando o que está passando. Não, quem disse isso? Vamos parar de ouvir alguns programas que tem por aí e começar a ver o que Deus está dizendo. Porque Paulo falou, eu sei passar, eu sei ter abundância e sei o quê? Sei passar necessidade. Paulo naquele momento, então a fé dele não estava muito boa. Onde é que está isso na Bíblia? Ao contrário. Cuidado, né? Quando você começar a ver Deus encher as pessoas de muitos bens, eu não estou dizendo que isso não é ser abençoado, mas isso, eu quero dizer que isso não é a forma de Deus medir. E a gente olha assim, aquela pessoa está sendo tão abençoada, olha como ela está prosperando, né? Lá em Salmo 17 diz que Deus enche os ímpios de bens, para ele e para os seus filhos, sabe para quê? Porque a única coisa que eles vão ter na vida é isso mesmo, porque depois disso é juízo. Eu não estou dizendo que ter é pecado, mas o que eu quero dizer é que ter não significa que estamos de bem com Deus. Porque aqui os soberbos e os arrogantes tinham muito. E isso fazia com que eles se desviassem de Deus. E aqui, só para nós terminarmos, irmos para o intervalo, diz no versículo 16. Em só refletir para compreender isto, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Esse texto conecta com Malaquias capítulo 3, que diz, então verei outra vez, né? Como Deus vai tratar o ímpio e como Deus vai tratar o justo. Né? A diferença que há para Deus nesses procedimentos. Vamos para o intervalo? Nós vimos então as características daqueles que não temem a Deus. Vimos também sobre a retribuição daqueles que não temem a Deus. Quais são as obras daqueles que não temem a Deus. Vimos também sobre o aspecto muito básico sobre idolatria, né? O que é a idolatria e qual que é a consequência, né, do idólatra. O idólatra nada mais quer do que não se submeter às ordens de Deus e fazer aquilo que o seu coração quer, né? Um aspecto que comentaram comigo aqui no intervalo foi sobre as riquezas. Então, quer dizer que Deus, nós não podemos ter riquezas? Não é isso que a Bíblia diz. Salomão foi o homem mais rico, né? Vocês lembram da rainha de Sabá, quando chegou para encontrá-lo? Falou, nossa, mas falaram da sua fama, mas essa fama é muito maior. Você tem muito mais do que estão dizendo por aí. O problema não é ter, né? Qual que é a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro. Se o seu coração estiver no dinheiro, aí você tem que fazer como Jesus falou para o jovem rico. Vai, vende tudo que você tem, porque se o teu coração está nisso. Mas interessante, qual foi o outro jovem, né? Não sabia qual a idade dele. Qual foi o outro personagem bíblico que era tão rico ou mais do que o jovem rico? Vocês lembram ou não? Zaqueu. E o que Jesus falou para ele? Vai, vende tudo que você tem e dá história? Não. Por quê? Jesus conhecia que o coração dele não estava lá. Tanto não estava lá, como é que eu e você sabemos que o coração do Zaqueu não estava nas riquezas? Ele falou, se eu fraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. 4 vezes o que eu fraudei. Eu vou devolver, eu vou devolver. Porque eu encontrei agora o que é precioso, o Senhor Jesus. E 4 vezes, por que 4, não 5, não 3? Porque estava na lei, né? O judeu conhecia a lei, mas isso é um outro assunto. Vamos lá. Isso é só para vocês irem se assentando, nós só recapitulamos o que nós vimos. Vamos ter que engatar uma quinta, que já perdemos 5 minutos da segunda parte. E o Carlinhos pediu para eu dar um aviso a vocês, para que vocês se programem nós reiniciaremos o CTL. Né? O CTL, o módulo agora desses 3 meses, será a Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Esse é um curso dado no Palavra da Vida, que a IBCU traz para cá, né? Será às segundas-feiras à noite, das 19h30 às 22h. Eu já falei, né? Será dado pelo professor Carlos Osvaldo, e ele tem início dia 25 de fevereiro. Né? É um estudo, mas eu queria estudar a Bíblia, não sei. Por onde começar? Comece fazendo o CTL, talvez uma boa oportunidade
para que você possa meditar um pouco sobre o Antigo Testamento. Romanos 15:4 diz que tudo que outrora foi escrito por nosso ensino. Não é para cumprir, não. Tem gente que pega o Antigo Testamento, eu vou precisar obedecer toda a lei. Não, é para ensino, viu? É para que tenhamos consolação e esperança, né? Interessante esse texto, mas se programem qualquer dúvida, por favor, falem com o Carlinhos sobre esse tema. Então vamos lá, fevereiro, tem início, vai até 13 de maio. O tema é Teologia Bíblica do Antigo Testamento e vai ser com Carlos Oswaldo aqui na IBCU às segundas-feiras, ok? Bom, retomando, características dos que não temem. Bom, agora vamos para as características dos que temem, né? Então nós vamos começar, vocês lembram lá de, só voltando um pouquinho, não sei porque não está voltando aqui, ó. O que é temor do Senhor, Provérbios 8:13, consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Nós vamos entrar em cada um deles para verificar o que Deus diz sobre esses conceitos. Não aquilo que achamos, não. O que Deus diz sobre isso, né? Vimos todas as características daqueles que não têm o temor do Senhor e serão julgados por esses procedimentos de vida, né, se não tiverem sido perdoados pelo sangue de Cristo. Aborrecer o mal. O que é aborrecer o mal? Aborrecer o mal é ter aquele sentimento de que eu não quero muito, mas de vez em quando eu até faço, mas não. Aborrecer o mal, esse texto nos mostra que aborrecer o mal é odiar o pecado, é detestar pecar. Como é que você convive com o pecado na sua vida? Se você está convivendo com o pecado, se você, mas pecar não é tão ruim assim, afinal isso daqui me dá prazer, porque dá prazer o pecado? Dá, pode pegar Hebreus capítulo 11, lá nos Heróis da Fé, que Moisés preferiu o quê? Deixar os prazeres transitórios do pecado. Então quer dizer que o pecado dá prazer? Dá, não é ruim não. A consequência dele é para a morte, mas no momento ali, não é ruim não. Agora, a consequência dele vai nos levar para a morte, né? Aquele que peca violenta a sua própria alma, está lá em Provérbios. Mas ele diz ali, e Deus diz que temor do Senhor, não é alguma coisa assim, eu vou ter o temor do Senhor a partir de amanhã, eu vou ter o temor... Não, então começa assim, você quer ter o temor do Senhor? Primeiro passo, odeie o pecado. Não conviva com o pecado. Deteste o pecado na sua vida. Não, mas é gostoso. É sim, e é por isso que você vai ter que fazer muitas vezes como José. O que José fez? Cai fora. Não, mas eu vou conversar aqui, essa mulher está bem intencionada, eu só vou bater um papo, vou falar para ela que ela não pode fazer isso. Cai fora. Não vamos entrar aqui nós sabemos lá em Efésios capítulo 2, né, quais são os nossos inimigos, porque se você não conhecer o inimigo, você não sabe com quem lutar, não é verdade? Você vai para uma guerra, com quem eu vou lutar? Não sei. Qualquer pessoa que passa do seu lado é seu inimigo, não é? Como é que você vai fazer? Nós estamos numa guerra, não está? Já uma vez eu ouvi de um pregador, se nós, ao acordarmos, tivéssemos consciência que estamos numa guerra, a nossa vida seria tão diferente. Você sabia que está numa guerra? Agora, 24 horas por dia? Quais são os nossos inimigos? Você sabe quais são os seus inimigos? Isso, Efésios capítulo 2, de 1 a 3, o que diz lá? 3, quais são? É tudo aquilo que nos regia antes de nós sermos salvos, né? Antes do Senhor Jesus nos resgatar. Quais são os inimigos? A carne, o mundo e Satanás. Pode pegar lá, Efésios 1 a 3, pode pegar lá. Enquanto eu estiver falando, pode lá, você vai conferir. Os 3 inimigos. E veja, e existe a arma certa para o inimigo certo. Não adianta você querer derrubar um avião com estilingue. E nem matar um passarinho com uma bazuca. Você está com uma arma poderosa, uma bazuca, né? Uma arma poderosa, mas você vai acertar tudo, você vai derrubar uma casa, mas você não derruba um passarinho. E nas Escrituras é a mesma coisa, a gente entende isso tão perfeitamente no nosso dia a dia. Por que com a Bíblia tudo é mais complicado? Não, isso eu não estou entendendo. Deus precisa me revelar. Ele está falando o seguinte, usa a arma certa para o inimigo certo. Como é que nós... Não, isso aqui não é um estudo, isso tem um estudo, tem todos os textos que Deus nos mostra isso, mas como é que eu luto contra a carne? Acabei de dizer, né? Se fosse uma prova, já dava para tirar um na prova, pelo menos um, e me safei. Como é que é? Cai fora, foge. Eu já falei esse exemplo, que eu tenho esse problema, né? Se eu olho para o bolo, olha para mim, eu olho para o bolo, olha para mim, eu vou orar para que não comer o bolo, como o bolo inteiro. O que eu tenho que fazer? É o que minha mulher tem feito. Fala, não tem nenhum chocolatinho sobre eu não comprei. Não, mas não tem, eu abro o armário, nada. Porque se eu abrir o armário e tiver, eu vou comer. Portanto, com a carne, peguem todos os outros pecados em relação à carne
E Deus diz, com a carne jamais satisfaz o desejo. Cai fora. Se você chegar para dois namoradinhos assim, ficarem num cantinho escuro, e vamos orar aqui, vamos ter uma comunhão só nós dois, vai ter essa comunhão que você vai ver o que vai acontecer. Então não pode, né? Uma vez um jovem perguntou ao pai, pai, mas eu sou o filho de um pastor. Né? Eu ouvi isso de um pastor, que o filho dele chegou, faltava 3 semanas para eles casarem, e estava com a noiva vendo as coisas do casamento, e o pai na sala 3 horas da manhã lá com os dois. Ele falou assim, pai, não, mas só pode dormir, né? Não tem problema. Ele falou, não vou dormir, enquanto cada um não for para o seu quarto, não vou dormir. Não, mas o senhor não confia em nós? Ele falou, não. Eu não confio nem em mim nessa situação, vou confiar em vocês de jeito nenhum. Né? Porque a carne é isso mesmo. Né? Então, cai fora. E com o diabo? Tem gente que cai fora do diabo. Não, é o diabo. Como é que é o diabo? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não foi assim em Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus? Quem que saiu? Quem que fugiu de quem lá? O diabo foi até buscar a ocasião oportuna? Foi o diabo que vai embora? E como é que então eu resisto ao diabo? Será o que eu falo? Não, vem que agora eu não saio daqui, vem que você vai fugir. Não. 1 Pedro capítulo 5, resistir-lhes firmes na fé. Como é que Jesus resistiu? Está escrito. Né? O quanto das escrituras nós conhecemos para resistir ao diabo quando ele chega para você e você peca e fala assim, e você confessou o pecado, aí você fala em nome de Jesus, amém, e levanta. Isso já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com vocês não. Fala em nome de Jesus, amém, você levanta e fala, não sinto que fui perdoado. Tem gente que confessa o mesmo pecado 10 vezes. Por quê? Porque eu não senti lá no fundo, eu ainda não... Quem falou que você precisa sentir alguma coisa? Onde é que está isso na Bíblia? 1 João diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Você não tem que sentir nada. Você tem que depositar fé na informação que você foi perdoado pelo sangue de Cristo e ponto. E aí nós ficamos dando, né? Não usa o capacete da salvação, de acordo com as armas de Efésios capítulo 6, e fica lá, e aí, tudo bem, eu pequei na minha vida. E quando foi? Com 13 anos. Quanto você tem? 72, eu estou com... Para de dar ouvido para o diabo. Usa as armas que estão dispostas na Bíblia. E para o mundo, como é que é? Isso aqui não é estudo, é só para saber como é que nós temos que enfrentar o mal, detestar o mal, hein? Tem todos os textos, isso aqui é um estudo que dá umas 3 escolas dominical. Mas, e qual o outro inimigo? O mundo. Né? Como é que nós temos que encarar o mundo? 1 João capítulo 3, não tome a forma do mundo. Para de querer adaptar a sua vida em relação ao mundo, porque se o mundo nos aplaudir, nós temos algum problema diante de Deus. Não, mas eu quero estar bem com a turma. Você vai estar mal com Deus. Não, eu quero eu quero me vestir como mulheres. Eu quero estar na moda, porque aí todo mundo vai olhar, vai ver que eu estou na moda, porque eu sou... Você vai estar com um problema com Deus. Não estou falando aqui para as mulheres se vestirem de forma ridícula. Não é isso que diz lá em Colossenses, se eu não me engano, 2 e 3. Né? A palavrinha lá. Que a mulher se vista com decência e ordem, vem de cosmos, vem de beleza, de organização. Né? As mulheres sabem o que eu estou dizendo, é possível se vestir de uma forma decente, de uma forma não provocativa, é possível. Jovens, é possível. Né? Não, mas aí então, que aí eu vou ficar meio fora. Vai mesmo. Ou você quer estar de acordo com o mundo? Que quem rege o mundo jaz no? Mas então vai lá, você quer seguir a ordem de quem? Gente, é tão simples quanto acordar segunda-feira e saber qual a decisão que nós temos que tomar. Não tome a forma do mundo, porque se nós tomarmos a forma do mundo, né? Mas eu quero ser o mais popular na faculdade, no meu emprego, eu quero que todo mundo chegue e fale, fulano, como é que vai? Você tem algum problema de santificação. Se o bom perfume de Cristo, você sabe o que traz lá em 1 Coríntios 5, o que diz? O bom perfume de Cristo. Qual que é a fragrância que ele exala? Cheiro de vida para os que são salvos, e cheiro de morte para os que se perdem. Se a sua vida não está incomodando onde você está, no meio de incrédulos, você tem que rever a sua vida. Aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Qual é a nossa realidade? Não, eu quero viver um cristianismo na sombra e água fresca, eu quero que Deus me abençoe em tudo e tal. Então, o cristianismo não é para você então. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qual que é a nossa decisão? Detestar o mal. Tiago capítulo 4, versículo 4. Pessoal,
Enquanto vocês estão abrindo, eu vou precisar correr. Mas, um pouco. Vocês vão precisar ver, vocês já viram que eu até já dividi ali, ó, que aquela segunda parte ali de baixo nós não vamos ler nenhum. Né? Nós vamos tentar ler os de cima aqui, essa sequência, mas os outros vocês vão precisar ler em casa. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz assim: infiéis, aqui a palavrinha é adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não há outra alternativa. Vocês lembram que eu vi, ou tememos a Deus ou não tememos? Ou somos amigos de Deus ou somos amigos do mundo. Não dá para ficar, ninguém está vendo, mas durante a semana eu sou diferente do que eu sou na igreja, do que eu sou na igreja, eu sou diferente do que eu sou durante a semana, então ninguém está vendo. É? Nós acabamos de ler o Salmo e falar assim, será que o Altíssimo tem conhecimento? Tem. Se você não é nascido de novo, não vai ter, você só está acumulando juízo para você. Agora, se você é nascido de novo, experimenta. Lê Hebreus capítulo 12, depois do versículo 6. Né? Eu sempre falo, o Filho de Deus pode fazer tudo o que quiser na vida? Tudo? Não fala, só pensa. Pensou? Foi longe? Então, se é filho, pode fazer ou não pode? Pode. Experimenta fazer. Vai fazer então. Se é filho, Deus vai te trazer pela orelha. Deus vai te dar umas palmadas. Que filho há que o pai não repreenda, mas se estáis sem correção, sois bastardos e não filhos. Né? Finalzinho de Romanos diz, examine se estáis na fé ou não. Gente, eu não estou dizendo aqui que nós não vamos pecar, não. Quem me conhece, né? Só pergunto para minha mulher, para meus filhos lá, que me conhecem, né? Vocês me conhecem muito pouco. Mas é como eu disse, né? Quando saímos do prumo, quando saímos daquilo que Deus está dizendo, corra para o sumo sacerdote, confesse o pecado. Os nossos pecados foram perdoados na cruz. O termo de 1 João 9, ele diz ali, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para... O termo perdão lá é afastar, é a fé no grego. Né? Por quê? Colossenses 2, 3:13 diz que nós já fomos perdoados em Cristo. Né? Perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou, é passado, aquela palavrinha é carizomai, ao perdão judicial. Portanto, uma vez restabelecidos com Cristo, né, só temos que ter o quê? Os pecados confessados. Não entendi, explica melhor. João capítulo 3, lembram lá de Jesus quando lavou os pés? Dos discípulos, o que ele estava ensinando lá? Humildade? Pode ser, mas o ensino ali é de perdão. Por quê? O que Jesus falou? Pedro, eu vou lavar o seu pé. Não, o meu não. Não, senhor, o quê? O senhor lavar o meu pé? Não vai lavar. Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não vai ter parte comigo. Então lava o corpo todo, então eu quero tomar banho. Se é para ter parte com o senhor, então já vai tudo completo. O que Jesus falou? Pedrão, você não precisa tomar banho. Você já se banhou. Será que Jesus estava falando dele ter tomado banho de manhã quando acordou? Não. Jesus está falando, você já foi perdoado, você só precisa lavar os pés. Os filhos de Deus já tiveram o perdão de Deus, a paz com Deus de Romanos, né? Capítulo 5, capítulo 8, já tivemos a paz com Deus. E agora o quê? Nós temos que ter o quê? O restabelecimento da comunhão. Confesse o seu pecado dia a dia, só lava os pés. Né? Lembra do bode expiatório, do bode emissário? Primeiro matava o bode expiatório, derramava o sangue, e depois do bode emissário, o que fazia? O sacerdote colocava as duas mãos sobre a cabeça, confessava os pecados e o lançava no deserto. Como diz do Oriente e do Ocidente, Deus faz assim com os nossos pecados. Ele joga nas profundezas do mar. Veja, devemos odiar o pecado, mas e quando pecamos, o que vamos fazer? Confesse o pecado, corra para o sumo sacerdote. O Senhor Jesus vai lhe dar graça e misericórdia, vai restabelecer a comunhão. Ele está com o braço estendido, corra, para de se lamentar. Eu pequei, não tenho jeito. Não, nós mesmos não temos mesmo. Mas o Senhor Jesus é perdoador, misericordioso, está pronto a nos resgatar. Corra para Ele. Malaquias capítulo 2, versículo 17. Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais. O que eles pensavam? Que Deus estava exausto de ouvir. Qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é o que Ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Vocês já ouviram falar? Eu vou fazer
Nunca fiz e não caiu raio na minha cabeça, ninguém está aqui mesmo, eu vou fazer. Ah, é? Qual que é a nossa relação em relação ao pecado? Nós odiamos o pecado ou nós convivemos com ele? Se nós convivemos com o pecado, mas domingo nós estamos na igreja, hein? Vê lá, também não é tão assim, eu não peco e fico um mês fora da igreja. Eu peco e estou aqui todo domingo. Então, se for isso, Deus nos diz que nós não temos o temor de Deus. Ah, então quer dizer que eu não tenho o temor de Deus? Ora, se eu não vivo no temor de Deus, eu vivo na soberba e arrogância. Se eu vivo na soberba e arrogância, essas obras dos ímpios serão julgadas? Serão. Não, mas e se eu sou salvo e vivo nisso? Se você é salvo e vive nisso, Hebreus capítulo 12, Deus vai começar a repreendê-lo. E às vezes tem algumas coisas que acontecem na nossa vida, ai Senhor, por quê e tal, talvez você esteja sendo objeto de alguma repreensão de Deus. Deus está te puxando a orelha, ó, e presta atenção, hein, que Deus fala que o homem de dura cerviz, ele o toma para si. Então cuidado. Isaías capítulo 20, versículo 5. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Né? Inversão de valores. Ah, isso é ruim, mas todo mundo faz. Os nossos amiguinhos lá do colégio, todo mundo faz esse tipo de procedimento. Ah, mas nós vamos ficar fora, nós temos que fazer também, Deus diz não. Não, mas então, todo mundo faz então, mas nós não somos todo mundo. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, na nova aliança. Isso é para Israel e Deus vai fazer isso depois na tribulação, milênio, enfim. Mas hoje nós pertencemos à nova aliança e somos chamados povo de Deus. E temos que viver dignamente com o nome que levamos. Eu gosto muito de dar esse exemplo de Alexandre, né? Falaram que Alexandre o Grande, ele conquistador grego, né? E ele foi conhecido como um imperador extraordinário pelas suas conquistas, e trouxeram para ele um soldado que desertou da batalha, e trouxeram para ele dar a sentença sobre esse soldado, e normalmente a sentença era uma pena de morte, né? Um soldado desertou, e Alexandre o Grande, na frente dele, chega para ele e fala assim, para começar o diálogo, fala assim, qual é o seu nome? E Alexandre estava meio distraído, ele vira assim e fala assim, Alexandre. Alexandre olha para ele, Alexandre o Grande, o imperador, olha para ele, que também se chamava Alexandre, ele tinha desertado. Ele falou o seguinte, olha, eu já tenho a minha sentença para você. A minha sentença para você é a seguinte, ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Você não vai ter essa atitude usando o meu nome. O cristão deveria ser a mesma coisa, né? Nós temos o nome de cristão. O cristão, na realidade, é um seguidor de Cristo. Nós somos seguidor de Cristo, ou mudamos a atitude, ou mudamos o nome. Qual a nossa relação com o pecado? Ou mudamos de atitude, ou mudamos o nome. Salmo 97, 10. Vós que amais o Senhor, o quê? Detestai o mal. É incompatível, não dá para amar o Senhor e amar o mal. É incompatível, as coisas são incompatíveis. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. Temor do Senhor é detestar o mal, é detestar o pecado. Ah, mas e quando eu pecar? E quando por um acidente eu me desviar? Corra para o sumo sacerdote e confesse, você já foi perdoado na cruz. Confesse, lave os pés. Não precisa sentir nada, o Senhor garante o perdão e a purificação dos pecados. Os nossos pecados vermelhos como escarlate se tornarão brancos como a neve. Corra para o Senhor. Romanos capítulo 12, 9, e depois eu quero ler 1 Tessalonicenses 5, 22. Romanos 12, 9. Dante, você está atrasado bastante. Então quer dizer que você não vai acabar domingo que vem? Provavelmente não. Né? E como é que nós vamos fazer? Ah, vocês vão levar para a lição de casa. Né? Vai ter que levar a lição de casa. Vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo 9 diz assim, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal,
apegando-vos ao bem. Detestar o mal. Dani, mas o que é mal na Bíblia? Olha aí um estudo para você fazer. Não sabia o que estudar essa semana? Esse mês, né? Vai ter vários versículos. O que é o mal diante de Deus? Para você detestar. Para você detestar, você tem que saber o que é. O que é o mal diante de Deus? Comece pelo pecado. Depois nós vamos ter que entender retribuir o mal, né, o bem, pelo mal que nos fizeram, enfim. Né? É interessante. O temor do Senhor consiste em detestar o mal, aborrecer o mal. E só o mal propriamente dito, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Vamos começar, vamos ler desde o... Tem que ler todo, né? Mas vamos começar aqui no... 16. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Ah, está vendo como oração é um estilo de vida? Não é um momento? Fazemos isso em determinados momentos, mas a oração é um estilo de vida. Por quê? Porque a oração é dependência. Lembram que nós vimos sobre o tema? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Comece por aí. Em tudo dai graças. Não apagueis o espírito, confesse o pecado. Né? Quando você estiver sendo convencido do pecado, não fala, não, mas olha, mas todo mundo faz, mas veja bem, não, mas não dê desculpa, confessa. Não desprezeis as profecias, Deus nos fala pelas Escrituras, Hebreus 1:1. Agora, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Não é só o mal, não, dá um passo atrás. É de toda a forma do mal. Você está em dúvida se o que você faz? Eu não sei, várias pessoas já vieram me perguntar, posso ou não posso? Se já perguntou, não faz. Não faz. E mesmo porque eu não vou, você tem que ler na Bíblia, não adianta me perguntar para mim, você tem que perguntar para Deus. Não é a opinião de A, B ou C, não, do pastor, não, mas é de fulano, mas é do professor de escola. Não. Vai ter a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus. Romanos 12 diz que se você tem dúvida naquilo que você faz, se você fizer é pecado, não provém de fé. Abstende-vos de toda a forma de mal. Não, não vou? Não, mas eu vou, mas o meu coração está em Deus. Não é só do mal, é de toda a forma do mal, a aparência do mal. Deus diz, abstende-vos disso. Depois fiquem para vocês lerem em relação a isso. Vocês têm odiado o pecado na vida? Não pensa que você vai acordar e falar assim, hoje eu vou acordar, eu vou acordar com uma vontade de não pecar, hoje é meu dia. Não vai não. Muito pelo contrário. A nossa carne vai guerrear com o nosso espírito diuturnamente, para nos puxar para baixo. Satanás vai estar nos oferecendo questões e vai estar jogando dardos na nossa mente diuturnamente, para nós nos afastarmos de Deus. O mundo vai estar oferecendo tudo aquilo que Satanás ofereceu, né? E Satanás ofereceu o quê? Da mesma coisa, ele no mundo. Gente, as coisas são tão antigas e nós caímos sempre nos mesmos problemas, né? Como é que a mulher foi tentada pela serpente? Como é que nós sabemos o que é a serpente mesmo? Quem falou quem é a serpente? Satanás? Quem falou? Está lá em Apocalipse, né? A resposta disso está lá em Apocalipse. É que nós sempre aprendemos, mas em Gênesis não está dizendo que a serpente é Satanás. Quem está dizendo isso é Apocalipse, mas vamos lá. No que a mulher foi tentada? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Não é? O fruto era agradável aos olhos, né? Agradável para se comer e bom para dar entendimento. Com o que Jesus foi tentado? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. É o que eu e você vamos ser tentados. Como é que nós vamos nos posicionar em relação a isso? Jesus, o que a mulher tinha que ter dito? Deus disse isso. Exatamente como Jesus fez. E o que nós temos a dizer quando nós somos tentados dessa natureza? Deus disse isso. Mas nós não sabemos o que Deus está dizendo, nós nem lemos a Bíblia. Nós olhamos, estamos falando no intervalo, às vezes nós pegamos uma caixinha de promessa lá, não. Né? Lembra do início que nós falamos? Como é que você vai fazer com aquele livro que vai te dar um contrato extraordinário? O que você vai fazer? Eu vou ler antes de dormir. E de vez em quando, assim, porque às vezes eu estou com sono, né?
ou eu tenho que acordar cedo, mas para trabalhar. Para ler a Bíblia eu não acordo não, mas para trabalhar, como é que nós vamos fazer? Porque nós vamos ter que combater o mundo com o que está escrito. E é interessante, Jesus respondeu com um versículo, aonde estavam esses textos? Não sei porquê, mas os 3 em Deuteronômio, sabiam disso? Você já leu Deuteronômio? Só para saber por que Jesus foi usar os textos de Deuteronômio, nós temos que ler Deuteronômio. Porque Jesus respondeu com 3 textos que estão em Deuteronômio. Como é que nós temos que nos contrapor ao pecado? Conhecendo ao Senhor, nos sujeitando a Ele, resistindo ao diabo, dizendo não para a carne, caindo fora. Não dar ouvidos àquilo que o mundo vai oferecer, e o mundo vai oferecer coisas interessantes. Não pense que é uma coisinha que você vai, né, isso aí eu não vou querer, não. Nós vamos ter que nos posicionar diante das Escrituras, detestar o mal. Segundo, mau caminho. Ah, mas você pulou sobre a vergonha, de propósito, né? Porque esses, nós vamos ter vários textos para ver. Mau caminho, Isaías 55, 7. Esse está até mais fácil, porque tem um versículo só, né? Mas depois é só para nós lermos aqui, né? Isaías capítulo 55, versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Arrependa-se. Mude de caminho. Deixe o mal, a estrada que você estava seguindo. É por isso que eu disse, chegue ao Senhor Jesus do jeito que você está. Não tente melhorar, não. Chegue do jeito que você está. Agora, se você continuar do jeito que você estava ao chegar ao Jesus, você tem algum problema de santificação ou até de filiação. Se o Espírito não estiver transformando a nossa vida dia a dia, nós temos algum problema de santificação. E se temos problema de santificação, nós temos um problema de origem. Porque somos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. É interessante isso aqui. Você fala, você tem dinheiro na Bíblia? Olha aí, né? Só para explicar porque caiu, as pessoas, alguns aqui da frente viram. É que isso aqui eu uso para explicar o falso profeta. Porque são 2 notas falsas, então eu falo, mas parece igualzinho o verdadeiro, né? Então, mas é falso. Portanto, o falso é igualzinho o verdadeiro. Cuidado, se você não conhecer bem a Bíblia, o diabo tentou Jesus usando a Bíblia. Não é assim que está escrito. Mas se você pegar o Salmo 91 que ele usou, por aquilo que está escrito, ele tirou um pedaço do texto. É por isso que eu gosto de usar essa nota. Mas só para aqueles que viram, não é que eu gosto de ir para dar só. Uma vez eu estava no estudo, é verdade, uma vez eu estava no estudo, para dar prosperidade, né? Uma vez eu estava no estúdio, eu estava procurando um texto, uma pessoa aí, só tinha incrédulos ali, e aí eu passei, e a pessoa viu, né? Peraí, volta. Mas por que você tem, né? Você coloca a nota na Bíblia para dar sorte? Não, aí eu tive que explicar tudo isso para eles, né? Mas vamos lá. É porque o falso é muito parecido com o verdadeiro. Cuidado, se não conhecer o verdadeiro, nós seremos enganados pelo falso. E o que é o falso? Eu vou ter que abrir esse parênteses, né, para explicar. Aí as pessoas falam, não, mas para de... Não sai daquilo que você preparou, mas não dá. Né? O que é o falso profeta? Profeta é boca de outro, né? O que é um falso profeta? É falar alguma coisa que ele não recebeu. Pode pegar em Jeremias lá, os falsos profetas, Deus está falando, por que vocês estão falando isso? Eu nunca mandei vocês falarem isso. E vocês estão dizendo para o povo, vivam de qualquer forma que vocês vão ter paz. Deus está falando, não é essa a mensagem que eu estou falando, para de falar isso. Né? Era um porta-voz, tanto é que Arão foi profeta de Moisés, pode pegar em Êxodo 7, lá. Né? Então, o falso profeta, o que é uma coisa falsa? Uma coisa falsa, por exemplo, é $1 falso. $1 falso, ele não é cor-de-rosa, né? Ele é verdinho, ele é igualzinho. Né? E aí, o que é pior? Você abrir um armário e está lá uma lata com veneno de rato escrito veneno, cuidado, vermelho e tal, ou uma lata de leite ninho com veneno de rato, o que é pior? A lata de leite ninho, né? Que parece leitinho, olha, né? Eu posso me confundir. Portanto, o falso profeta é pior do que o mentiroso, porque ele vai usar a verdade distorcida. É por isso que nós temos que conhecer o verdadeiro. Né? Você não precisa conhecer todas as seitas que tem no mundo, todas as religiões, tudo, eu preciso conhecer tudo para saber, não. Jesus fala que ele é o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu não preciso saber qual que é a voz do lobo, é só eu conhecer a voz do meu pastor. Portanto,
Utilize o seu tempo para estudar as Escrituras, estude o verdadeiro. Vocês sabem que, só para terminar esse assunto, que já sai mesmo, né? Eu ouvi essa informação de um profissional que trabalhava no Banco Central, e ele foi fazer um curso nos Estados Unidos, e ele falou que um dos treinamentos desse curso era você ficar depois do almoço numa mesa cheia de notas de dólares, assim, de todos os valores, e as pessoas podiam ficar falando de qualquer assunto, né? Quer falar de futebol, quer falar do que você quiser, da sua viagem e tal, só que a tarde inteira as pessoas tinham que ficar manuseando o dólar verdadeiro. Pega uma nota, pega outra, e vai, e fica conversando e fica manuseando. Por quê? Porque essas pessoas tinham um treinamento para ser caixa nos bancos. E aí quando eles chegavam nos bancos, ele pegava uma nota, a hora que ele pegasse a nota, ele manuseou tanto a verdadeira, que a hora que ele pegasse a falsa, ele não ia saber por quê, mas ele ia pegar e falar, isso aqui é falso. Eu não sei por quê, mas esse aqui não é o verdadeiro. Está vendo? Como é que nós vamos identificar o falso? Conhecendo o verdadeiro. Quanto tempo você está usando para conhecer o verdadeiro? O verdadeiro está nas Escrituras. Nós temos que conhecer o que Deus está dizendo, senão nós seremos enganados. É por isso que tanta gente se decepciona com Deus. Vocês já viram a pessoa? Eu me decepcionei com Deus, eu tinha uma vida cristã e tal. Mas você está na igreja? Não, eu me decepcionei com Deus. Com Deus? Mas o que Deus falou até hoje que não cumpriu? Jeremias 1,12 diz que ele vela pela sua palavra para cumprir. Né? Coríntios diz que tantos são as promessas de Deus, tantos nela tem o sim de Deus. O que Deus te prometeu até hoje que não cumpriu? Nada. O que as pessoas falaram, que Deus falou e que não aconteceu, e é outra coisa. Então conheça você o verdadeiro. Eu sempre falo que 1 João, né, as pessoas que ensinam vão ter responsabilidade diante de Deus, vão ter uma responsabilidade tremenda diante de Deus. Mas e quem ouve, hein? Vai ter responsabilidade de Deus por aquilo que está ouvindo? Vai. Pode pegar 1 João, e o que diz 1 João? Testai os espíritos para ver se de fato são de Deus ou não. Quem está ouvindo, teste o espírito para ver se é de Deus ou não. Isso é responsabilidade de quem está ouvindo. E ora, quem está ouvindo só vai conseguir testar o espírito se conhecer o verdadeiro. Esse negócio de estudar a palavra é importante, hein? Até para não ser enganado, Dentro das igrejas, Mas vamos voltar para o estudo, né? Isso é só para explicar porque caiu a nota. Né? Vamos lá. Deixa a nota em casa a próxima vez, né? Isaías 55, 7 diz assim: o temor do Senhor é aborrecer o mau caminho. É aquele caminho que andávamos antes de tomarmos uma posição ao lado do Senhor Jesus e nos arrependermos. Né? Abandone isso. O temor do Senhor é abandonar a forma de vida que tínhamos e o caminho que andávamos antes de conhecer o Senhor. Esse é o temor do Senhor. Boca perversa, Salmo 34. Versículo 11. Salmo 34, 11. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal, e pratica o que é bom. Procura a paz, e empenha-te por alcançá-la. Depois leiam todo o salmo, né? Mas ele mostra aqui, quer que eu ensine o temor do Senhor? Aparta-te do mal, lembra? Deteste o mal, pratica o que é bom. O que é bom diante de Deus. Depois, refreia a tua língua e os teus lábios de falarem dolosamente. Quando falamos desse tema, vocês lembram de que texto? Isso, Tiago, não podemos falar disso sem falar de Tiago 3. Vamos lá, Tiago capítulo 3. Versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero.
Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Como é que está a nossa língua? O temor do Senhor é aquele que aborrece a boca perversa, a boca de falar dolosamente. Como é que está a nossa língua quando nós saímos da igreja? Os comentários, todos edificantes, né? Porque não fala o que não edifica, né? Então, às vezes não vai ter o que falar, então fica fechado. Fica com a boquinha fechada, não precisa falar nada. Isto é temor do Senhor, é tão prático quanto isto. Mateus capítulo 12. Versículo 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então quer dizer que temor do Senhor está absolutamente ligado com a minha essência, com a minha filiação de Deus? Está ligado. Porque a minha boca vai falar aquilo que vai estar transbordando do meu coração. Onde é que está o meu coração? Está naquele caminho antigo que eu percorria quando perdido? Não está sabendo lidar com os inimigos que tem nessa guerra, sendo novo nascido? Como é que está a minha boca? O que está falando? Porque isso está absolutamente ligado com o temor do Senhor, que vai me dar sabedoria para decidir lá na frente. O temor do Senhor é aborrecer o mal. Vimos o mau caminho agora. E terminamos a boca perversa, né? Boca perversa é, a boca fala do que o coração está cheio. Se você nasceu de novo e tem esse problema, lembre que o domínio próprio é fruto do Espírito em Gálatas 5. Clame para o Espírito. E não adianta clamar, né? Ah, não, eu vou pedir para o Espírito me dar domínio próprio, vou pedir para me dar domínio próprio, vou pedir para me dar fé, fidelidade, mansidão, amor. Não, né? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Enchei-vos do Espírito. Ou é melhor o texto lá de sede enchidos pelo Espírito de Deus, né? Falando entre vós o quê? O que está aqui. O quanto tempo nós estamos usando para conversarmos acerca das verdades de Deus, para falarmos acerca do que Deus diz. Eu sei que o pessoal já está começando a se movimentar, né? Para as crianças, já estamos chegando no horário. Eu quero só então agora introduzir o que nós, se Deus quiser, veremos domingo que vem e passarmos até o final. O que nós veremos? Então a soberba, e eu quero abram para Jeremias capítulo 3, para nós fazermos o link com aquilo que já vimos, né? Jeremias capítulo 13, versículo 9. Aborrecer a soberba. E o que é soberba diante de Deus? O que é que Deus diz que é soberba? Será que é uma pessoa que anda talvez com o narizinho mais assim empinado? Isso é soberba diante de Deus? Nós vamos ver o que é soberba diante de Deus. Jeremias 13:9 diz assim: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. O que eles faziam? Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, de que para nada presta. Um cinto podre, um cinto que não serve para nada. Deus diz o que da soberba? Vocês, Jerusalém, você, Judá, soberbo. Sabe por que vocês são soberbos? Porque vocês querem fazer o que está no coração de vocês. Vocês se recusam a ouvir a minha voz. E aí, qual é a consequência disso? Lembra? Fazer o que quer no coração. Qual é a consequência? Fazer o bezerro para ir, para levar para onde a gente quer. Lembra disso? É idólatra. É por isso que ele diz o quê? É por isso que vocês seguem após outros deuses. Porque vocês não querem dizer, eu estou dizendo que é por aqui, vocês querem ir por ali.
E vocês precisam fazer algum Deus para adorar, para ir para onde vocês querem. O que é soberba? É ser duro de coração. Deus está dizendo, é por aqui. É desse jeito. Não, eu acho que é assim. É por aqui. É desse jeito. Não, eu estou entendendo. É por aqui. E cuidado que em Jerusalém, na história, nós vimos, né? Senhor, nós queremos rei. Não, vocês não precisam, não. Nós queremos rei. Não, vocês não precisam, nós queremos rei. Não, então toma sal. Vai ver o que vai acontecer. E Deus diz que, lá em, se não me engano, é Salmo 81. Deus diz que eles foram obstinados de coração. E Deus falou, então vai, faz. Faz e vê o que vai acontecer. Depois nós voltaremos e veremos todos esses textos, se Deus permitir. Nós analisaremos o que é arrogância diante de Deus. É autossuficiência. A autossuficiência está muito ligada à soberba. Eu não quero ouvir o que Deus está dizendo, porque nesse assunto entendo eu. Afinal de contas, eu estudei tantos anos para tomar uma decisão no trabalho. E Deus está falando, dependa de mim. Não, mas, Senhor, o Senhor entende coisas espirituais, porque de namoro, casamento, entendo eu. Deus fala, dependa de mim. Nós vamos ver o que é arrogância. Depois, nós vamos ver que a nossa suficiência vem do Senhor Jesus. E Paulo explica muito bem isso ao longo da sua vida. E aqui nós vamos ver alguns textos de Paulo, do Espírito Santo que inspirou Paulo, né? Em relação à reverência, nós precisamos saber quem Deus é. É claro que aqui já começou a complicar a olharmos todos esses textos juntos. Provavelmente isso aqui vocês vão ver. Para nós termos o temor de Deus, e eu vou falar de novo sobre a reunião de oração de hoje de manhã, que foi muito edificante, e que uma das orações foi de, Senhor, que nós tenhamos o teu temor, nós tenhamos diante de ti medo diante de quem o Senhor é. Porque Deus não é o nosso chapa. Tem gente que fala assim, não, Deus me entende, né Deus, então como é que está aí o clima aí, como é que está hoje? Nós estamos pensando que estamos falando com quem, hein? Deus é Deus, nós temos que conhecer o Deus das Escrituras. Ele habita com o contrito, nós podemos chamá-lo de Pai, nós podemos ter ousadia de entrarmos no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo. Claro que sim, mas Deus é Deus. E aqui, nós precisamos conhecer as características de Deus. Depois nós vamos passar por outras características de Deus e mais características de Deus. E aqui não é conhecer, não, para saber onde estão os textos, não. Aqui é experimentar este Deus perdoador, esse Deus bondoso, esse Deus misericordioso, esse Deus provedor, esse Deus altíssimo, esse Deus soberano, esse Deus forte. Você já experimentou isso na sua vida? Salmo diz, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Sabe o que aquela palavra significa? É a mesma coisa que uma fruta. Eu posso chegar para vocês aqui, estamos terminando já. Você já falou isso há 5 minutos atrás, mas agora tem o mesmo, porque não dá nem para continuar, porque daqui a pouco vocês vão embora. Vocês já viram uma fruta? Uma fruta, eu posso chegar aqui para uma maçã e falar assim para vocês, olha, a maçã é gostosa, a maçã é boa, olha, come a maçã eu já experimentei a maçã. O que você vai fazer para você, de fato, experimentar o gosto da maçã? Comer! Experimenta! Você precisa fazer isso. Você pode ter todas as informações, mas se você não experimentar quem Deus é na sua vida, você nunca vai ter um relacionamento íntimo com Deus. E Deus diz, provai e vede que o Senhor é bom. Deposita a confiança na informação. Conheça o Senhor Jesus e viva de acordo com as verdades de Deus. É isso que nós vamos ver e terminaremos como buscar o Senhor, que nós já vimos, mas é só para vocês terem isso em mente. Vamos orar? Senhor Jesus, queremos te louvar pelo Deus que o Senhor é e te adorar, ó Pai, por esse plano extraordinário de salvação, que por nós mesmos estaríamos caminhando a largos passos para o inferno, por lago de fogo, condenação eterna, mas pelo precioso sangue do Senhor Jesus, o Senhor nos resgatou, pagou o preço, ó Pai, para nos tirar das trevas e nos transportar para o reino do Filho, do seu amor, que é o Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado pela tua graça e misericórdia, por teu infinito amor, permitir que fizéssemos parte desse plano extraordinário, de sermos chamados teus filhos. Senhor Jesus, agora pedimos, ó Pai, que o teu Santo Espírito nos capacite, o teu Santo Espírito nos habilite para vivermos uma vida de santificação, digna do nome do Senhor Jesus. Pai, o Senhor conhece cada vida aqui, o Senhor conhece cada coração. Senhor, que a tua palavra possa
fazer aquilo que lhe apraz, ó Deus, em cada coração aqui. Sabemos que ela não volta vazia, ó Pai, e sabemos que ela é fruto para dar crescimento em cada um de nós. Que o Senhor esteja agindo em cada um de nós, para a glória e honra do Teu nome. É em Teu nome, Senhor Jesus, que oramos. Amém.